estamos estudando todo o Novo Testamento, já falamos por vários livros e hoje estamos em Atos, né? Já percorremos todos os evangelhos, os 4 evangelhos. Só para você ter ideia, só no evangelho de Mateus a gente foi em 24 mensagens, só no evangelho de Mateus. Depois o evangelho de Lucas, Marcos, João, as cartas de João, Hebreus. Olha, que jornada! E logo, logo, quando acabar o Novo Testamento, irmãos, a gente vai fazer o desafio de ir para o Antigo, e esse vai ser desafiador. Já pensou? Livro por livro, texto por texto, nós vamos ler a palavra todinha em mensagens. Que bênção, né? Estamos no capítulo 5 agora, e se você já leu o livro de Atos, ou pelo menos já leu o capítulo 5 de Atos, acontece agora um fato que inesperado para alguns naquele momento, e nós vamos aprender um pouquinho com o que aconteceu com 2 personagens, chamados Ananias e Safira, logo no início da igreja. Lembre-se que em Atos 1, está mostrando Jesus, dizendo já ressurreto, dizendo para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque iria descer dos céus o Espírito Santo, queria se cumprir a promessa de Joel. E aí Jesus sobe aos céus. 10 dias depois acontece o Pentecostes ali no capítulo 2. No capítulo 3, logo no início, acontece aquele incidente de Pedro e João andando pelo templo, vendo aquele homem aleijado, e ele é curado, e começa a acontecer milagres e maravilhas naquela igreja cheia do Espírito Santo. E de repente aquela igreja que tinha somente 120, começou com Jesus, depois 12, depois foi para 60, 120, e chegou a 500, depois chegou a 3 mil, e agora estamos aqui a 5 mil. 5 mil pessoas, homens apenas, fora mulheres e crianças. Ok? Fora mulheres e crianças. E agora nós vamos acontecer algo, porque mostra uma situação com Ananias e Safira que traz para nós a ideia de que nós não somos perfeitos. Mesmo uma igreja cheia do poder de Deus, ela é composta por pessoas falhas. E aqui mostra uma falha de Ananias e Safira e como Deus trata isso. Mas antes de entrar no texto, eu não sou muito bom de piadas, mas esses dias eu estava lá na casa do meu sogro, estava tomando café, aí daqui a pouco veio o Arthur, meu filho, que estava aqui, 7 anos, e ele veio e conta uma piada. E aí, mas eu fiquei assim, entrei em um colapso de tanto rir. Porque eu achei tão engraçado o jeito que ele falou, eu falei, nossa, mas faz todo sentido com a mensagem. Vou contar para descontrair um pouquinho. Olha só o que ele falou assim, pai, uma vez eu estava vendo um vídeo ali, e aí acontece de 2 rapazes, 2 meninos, 2 irmãos, discutindo um com o outro, e estavam discutindo, não sei qual é o assunto que eles estavam discutindo, e aí o irmão falou para o outro, você é um hipócrita. Aí o outro irmão, você não sabe nem o que é hipócrita, então me fala, me explica o que é um hipócrita, ser um hipócrita. Aí o irmão para e pensa e fala assim, bom, hipócrita é um taxista morar em Uberlândia. Nossa, será que vocês entenderam? Será que eu vou ter que explicar? Uber, você lembra de Uber? Uberlândia, Uberlândia, né? Lembra disso? Hipócrita é um taxista morar em Uberlândia. Me desculpa, eu sou muito ruim de piada. Só para descontrair vocês. Tem que explicar a piada. Mas assim, quando ele contou de uma forma tão assim, espontânea, mas eu não aguentei, eu ri muito. Eu falei assim, nossa, que isso, Arthur? Eu falei, vou botar isso na mensagem. E tem tudo a ver, porque o tema da mensagem hoje é um pecado disfarçado. E é justamente sobre isso, hipocrisia. É um taxista morar em Uberlândia. Um autor de um livro chamado George MacDonald escreveu assim, metade da infelicidade do mundo decorre na tentativa de aparentar um lugar na tentativa de ser, de aparentar algo na tentativa de ser algo. E hoje as mídias sociais é muito isso, né? Você vê o Instagram, você não vê uma pessoa no Instagram triste, assim, com cara de triste. Está todo mundo sempre com aquele sorriso,
mas só aquelas pessoas sabem, né, como é que estão por dentro, né? Mostrar tristeza, mostrar uma dificuldade que você esteja passando, para muitos é sinônimo de fraqueza, né? E você vê nas redes sociais sempre aquela amostra de alguém que está extremamente feliz, né? E eu fico pensando, como é que Deus olha e como é que Deus vê e qual é a nossa responsabilidade como igreja nessa geração de aparências, onde todo mundo sempre quer aparentar algo, né? Sempre quer aparentar extrema felicidade. Não que você não tenha que mostrar, se você está feliz, mostre mesmo. Mas nós somos seres emocionais. Você não consegue ficar feliz e sorrindo o tempo todo. Há momentos difíceis, por exemplo, um luto. Quando você passa pelo luto, é claro que você vai chorar. É claro que você vai se entristecer. Nós somos seres emocionais e quando estamos tristes, chore mesmo. Chore mesmo. Coloque na presença do Senhor todas as suas dificuldades. Coloque na presença dEle todos os desafios que você está enfrentando. E se você tiver amigos, e quando eu falo amigos, é amigos de verdade. Amigos que vão te ajudar. Não se isole jamais, se você estiver passando por momentos assim. E se você estiver bem, feliz, alegre, ok. Procure transmitir isso para outros. Procure ajudar outros, né? Que você transborde de alegria e que essa alegria, eu quero trazer agora para o Evangelho, que essa alegria seja a alegria do Senhor. Amém? Amém. Que você transborde essa alegria contagiante que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Porque lá fora tem tantas pessoas que olham para você, talvez você cumprimenta ela e você pergunta, está tudo bem? E as pessoas não conseguem dizer, ela fala, está tudo bem, mas às vezes você sabe que não está bem. E as pessoas, está tudo bem. E às vezes as pessoas tentam disfarçar. E a gente quer, com essa palavra, eu não quero que vocês olhem para essa história de Ananias e Safira como algo simplesmente negativo, mas que você pegue essa história e sempre tente trazer para si, tá bem? Essa palavra é para mim, é para você, de que Deus ama sempre a verdade, ok? Deus é um Deus de verdade e Deus espera que seus filhos vivam a verdade em todos os sentidos, Não esconda seus sentimentos, não tente maquiá-los. E também eu quero dizer algo importante, se for para falar, não use as redes sociais para fazer isso, não é o lugar. Às vezes as pessoas, então agora eu vou desabafar, e você desabafa nas redes sociais. Não faça isso, senão acaba piorando muito para você. Procure as pessoas certas para você pedir auxílio. Se você tem dificuldade em algo, me ajude nisso, preciso melhorar nessa área. Vamos viver essa verdade. O texto que eu quero ler é de Atos, capítulo 5, e eu vou ler mesmo o texto inteiro de 1 a 11, ok? Eu vou ler na NVT, tá, Renato? O texto de Atos, capítulo 5, nós podemos ver que a gente está estudando capítulo a capítulo, tá bom? Já estudamos o capítulo 1, 2, 3, 4 e hoje é o capítulo 5 de Atos. Diz assim o texto: Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido.
Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Vamos orar novamente. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor, que é o dono desta palavra, ó Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos, Pai, viver em todos os sentidos a verdade. Sejamos íntegros, sejamos verdadeiros em tudo. Pai, nos ajude, Senhor. Que Teu Espírito Santo opere aqui no meu e nos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você olhar o finalzinho do capítulo 4, o texto está fazendo uma comparação com Barnabé. Se você olhar, eu quero até então ler, né? No capítulo 4, a partir do versículo 36, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que qualifica filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Veja, esse homem chamado Barnabé, ele fez algo que ninguém obrigou ele a fazer isso. Lembre-se que era o início da igreja. A igreja estava em extrema expansão. Não tinha tesouraria naquela época. Não tinha alguém responsável, como temos hoje, de forma organizada, alguém que fosse responsável pela parte financeira. É por isso que você vai ver esse termo de que quando eles pegavam as ofertas, eles colocavam aos pés dos apóstolos. Porque não tinha ninguém para organizar isso. Mas você vai ver que ao decorrer de Atos, quando a igreja vai se estruturando, vai ficar pessoas responsáveis para isso. E os apóstolos ficam mais livres para orar, estudar a palavra e pregar o Evangelho. Mas Barnabé, ele sentia em seu coração, nessa total entrega, ele faz isso. Ele diz assim: eu quero seguir esse Jesus de todas as formas. E ele pega, ninguém obrigou ele a isso, ele pega tudo que tinha, ele vende mesmo, e entrega aos pés dos apóstolos e decide viver dessa forma junto com os apóstolos. Ananias e Safira cometem um grande erro. Ele olhando, talvez, eu imagino que ele olhou para Barnabé e para muitos outros que fizeram isso, ele decide mostrar uma coisa que de fato no seu coração não era. Ele tenta mostrar uma aparência de espiritualidade. Ele pega o seu terreno, vende, mas veja que o assunto mostra que ele faz um acordo com a sua esposa. Ele vende o terreno, combina com a sua esposa e diz: olha, vendemos aqui por um valor, vamos pegar uma parte para nós, vamos guardar, vamos ficar no nosso fundo de reserva, e essa outra parte vamos falar que era todo o valor do terreno. Se você olhar o texto, você vai ver que Pedro, ao argumentar isso, Pedro não está dizendo: puxa, por que você não trouxe todo o dinheiro? Não. Lembre-se, por mais que eu esteja falando de dinheiro aqui, não é o foco da palavra e não é o foco do assunto, mas a intenção que estava no coração de Ananias e Safira. Eles queriam mostrar algo que não era verdade. Não é à toa que Pedro diz assim: vocês não foram obrigados a fazer isso. O terreno era de vocês. Vocês não precisavam vender para seguir neste caminho. E se caso vendesse o terreno, e se você vendesse, por exemplo, vamos contextualizar aqui, se você vendesse por 500 mil reais, e se você quisesse ofertar apenas 1.000, sem problema nenhum, o dinheiro é de vocês. Ninguém está pedindo o dinheiro de vocês. Mas se fosse para fazer, seja coerente. Vocês pegaram uma parte
E outra parte que deram, falaram que esse valor que vocês deram era o valor do terreno total, que era mentira. E veja que Pedro diz assim: vocês não mentiram a nós, aos apóstolos. Eles mentiram a quem mesmo? Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo de Deus. E como isso se aplica para nós hoje? Veja, Ananias e Safira, eles foram completamente influenciados pela antiga serpente de Gênesis. Veja que logo no início, Pedro fala assim, lá no versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Lembre-se que essa palavra foi colocada também para outra pessoa que andava com Jesus. Se lembra qual foi a pessoa que traiu Jesus? Judas. Se lembra que foi falado isso para ele? Satanás entrou em Judas. Satanás encheu o coração de Judas. E por isso ele o traiu. Pedro fala a mesma coisa para Ananias e Safira. Então, Pedro disse: Ananias, por que seu coração... Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Essa é a antiga serpente que está lá em Gênesis 3, que influenciou Eva a desobedecer a Deus. A gente falou aqui na escola bíblica hoje que o cristão verdadeiro, aquele que é convertido, cheio do Espírito de Deus, o diabo não pode tocar em você. Você crê nisso? Amém. A Bíblia diz que ao Filho de Deus o diabo não toca. Ele não pode se apoderar de você, ele não pode possuir você, porque você é um filho de Deus, templo do Espírito. Mas tem uma coisa: ele não pode tocar e nem se apoderar, mas ele pode te influenciar. É a pequena voz que sopra, e aí você precisa tomar uma decisão. Ou você ao ouvir a voz, ou você se declina nessa direção que o maligno faz, ou você ouve a Deus, ouve a Deus e segue a sua palavra. Ananias não foi obrigado a nada, ele não foi impulsionado, ninguém pediu nada para ele. Ninguém pediu nada para ele. Mas o problema aqui é que ele quis aparentar algo que não era. Atos 5,13, eu vou ler novamente. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Essa é a antiga serpente que constantemente tenta nos influenciar a nos afastar da presença de Deus. Falamos aqui no EBD uma coisa que uma das estratégias de Satanás é essa, né? Falamos aqui na escola hoje, tem tudo a ver com a mensagem. Uma das estratégias de Satanás é justamente fazer com que os filhos de Deus não duvidem, que os filhos de Deus duvidem da confiabilidade de Deus. Satanás sempre vai mostrar para você que não vale a pena confiar nele. Ele sempre vai tentar seduzir você a mostrar que seguir e obedecer a Deus, você está perdendo algo muito melhor. As pessoas lá fora, quando eu digo lá fora, as pessoas que ainda não teve esse encontro com Cristo, têm dificuldade, porque acham que se for virar cristão, não vai poder fazer isso. Se eu for para a igreja e ser cristão, eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo. Como se você fosse perder. E na verdade é mesmo. Porque a palavra de Deus, esse reino invertido, para ganhar nós temos que perder a nossa vida, nosso eu. Porque Deus promete algo muito, infinitamente superior. Amém? Amém. Não somente a vida eterna, irmãos, mas a presença dele aqui em vida, dentro de você. Lá em Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do ser humano um espaço eterno. O que isso quer dizer? Lembre-se que isso é apenas uma metáfora, mas ele coloca um espaço eterno no meu coração. É por isso que as pessoas gostam tanto de comprar, elas são inquietas, é comprar, é sair, sempre está tentando preencher o coração com coisas. É que nem quando você foca em comprar um celular o mais caro possível, você fica obcecado por aquilo. Pode ter certeza, quando você compra, eu te dou 2 semanas, você já enjoou. E aí você já começa a pensar em outra coisa. E outra coisa, por quê? Porque há esse clamor no coração do ser humano de preencher o seu coração. E Deus fala assim: não preencha o seu coração com coisas, porque ele é muito passageiro.
que você permita que o seu coração seja preenchido com a presença de Deus. Porque ela satisfaz tudo em você. Não estou dizendo que você não possa ter sonhos, que você não possa comprar algo bom que você trabalhou, que você de forma muito organizada financeiramente, você planejou. Claro que você tem que usufruir. O próprio Eclesiastes, a palavra de Eclesiastes fala, usufrua do trabalho de suas mãos. Isso é bênção de Deus para nós, amém, irmãos? Mas não coloque sua confiança, não coloque sua alegria, não coloque toda a sua esperança em coisas ou em circunstâncias, porque isso é passageiro demais. Somente a presença dele, de forma gloriosa, te traz plena alegria, te traz plena felicidade, plena satisfação. É você levantar pela manhã, mesmo que talvez você tenha na sua casa ali aquela casinha, se abre a geladeira está só com ovo e água, mas você abre a geladeira lá só com ovo e água. Eu sei que, espero que não esteja acontecendo com você. E se tiver, você vai olhar, mas glória a Deus por esse ovinho, por essa água, entende? Esse é o tipo de coração. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz assim: eu sei viver na abundância, como também sei viver na escassez. Aí ele diz: porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Seja na geladeira lotada, ou seja na geladeira só com ovo e água. Porque a minha alegria não está na abundância de coisas, ou na escassez, minha alegria está no Senhor, no Senhor, no Senhor. Não deixe Satanás seduzir isso, não deixe Satanás te seduzir, não deixe Satanás tirar de você essa confiança, essa confiabilidade do Senhor, dizendo o caráter do Senhor é Deus e amor. E Satanás sempre vai dizer: será que Deus te ama mesmo? Se Deus te ama, então por que você está passando por isso? Ele vai soprar isso para você. Às vezes você passa por momentos difíceis, e eu digo ser cristão não é ser ausente de dificuldades. E muitas vezes as dificuldades até aumentam. Mas agora você tem um Deus que te ama e te protege, que te guarda. Às vezes muitas pessoas passam por momentos difíceis, perdem um pai, perdem uma mãe, às vezes perdem até de forma traumática um filho. E aí as pessoas, não entendendo o caráter de Deus, elas vão dizer: por que está acontecendo isso comigo? Será que de fato Deus me ama? Porque é Satanás tentando seduzir, querendo mostrar para as circunstâncias que está acontecendo em você, para manchar o caráter de Deus. Isso é obra dele, é mentira dele, porque ele quer botar mais tristeza em você, ele quer botar culpa em você. Quando ele começa com essas seduções para tirar e manchar o caráter de Deus, ele quer afundar você na culpa, ele quer afundar você no desespero. Não ouça essa voz, não ouça. E é claro que, mesmo nos momentos difíceis, ele está contigo. Salmos 23 já diz isso, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha só, olha a expressão do salmista Davi ao dizer: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que lugar desesperador é esse, né? Mas eu não temerei, porque tu estás comigo. O salmista tinha confiança de que mesmo no vale, mesmo na dificuldade, ele não iria temer. Ele com confiança continuaria a viver, porque tu estás comigo. Que você firme isso no seu coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Não duvide dele, ele cuida de você. Satanás sempre vai tentar manchar isso. Deus é amor, ele continua sendo amor, ele é justiça. Aí às vezes pode acontecer situações também com você, coisas que você não fez nada, e de repente alguém vai, machuca você, e você fica: por que está acontecendo comigo? Eu até falei na escola bíblica também, o profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento. Se você depois pegar para ler o profeta, veja, ele era um homem, e mesmo assim também teve esse sentimento de culpa, de dúvida no caso. E ele olha, o profeta Abacuque, depois você vê, é lindo esse texto, esse livro. O profeta Abacuque, ele está ali, e ele servindo a Deus, vamos dizer, indo para a igreja, adorando a Deus, dando toda a sua vida ao Senhor, fazendo tudo como Deus pede. E ele estava passando por momentos difíceis, e ele olha para um grupo de pessoas que eram
homens e mulheres que blasfemavam de Deus, falavam mal do Senhor e viviam da forma mais horrível que viviam. E elas estavam prosperando, com o carro do ano, cheio de dinheiro, fazendo tudo o que queriam. Aí o profeta Abacuque, indignado com isso, ele começa a dizer: Senhor, será que vale a pena mesmo te servir? Eu estou aqui vivendo para ti de todas as formas, e aquelas pessoas, elas blasfemando contra o teu nome, e elas prosperam, elas estão felizes lá naquela vida delas. Senhor, mas aí a glória de Deus se manifesta ao profeta. A glória de Deus aparece para ele, diz assim, e mostra que a presença dele é superior a tudo aquilo que aqueles homens e mulheres tinham. E aí, acho que se não me engano, no capítulo 3, ele diz assim, que é aquela canção linda, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, todavia eu confiarei no Senhor. Eu confiarei no Senhor, no Senhor, no Senhor, que é o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. Glória a Deus. Eu estou dizendo isso para fortalecer o seu coração, em não deixar Satanás fazer com que a dúvida do caráter de Deus venha sobre você, porque essa é uma estratégia antiga dele. Ele fez isso lá no Éden e constantemente vai fazer isso com você, constantemente. Esteja firmado na palavra, nunca duvide de que Deus é amor, de que Deus é justiça, de que Deus é santo, de que Deus é fiel e digno de toda a confiança, de que Deus é verdade e Ele nunca mentirá para você. Nunca duvide disso, porque Satanás vai fazer de tudo para você duvidar. Ele vai fazer de tudo para dizer que servir a Deus não vale a pena, porque o mundo tem coisas melhores. Lembre-se da tentação de Jesus. Jesus estava no deserto, e aí Satanás aparece para ele e diz assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu se prostrares e me adorares, eu te dou tudo que você quiser. Eu te dou riqueza, eu te dou poder, eu te dou festa, eu te dou tudo que você quiser, se apenas se prostrares e me adorares. O que Jesus responde para ele? Afasta-te de mim, Satanás. E somente a Deus, e somente a Ele adorarás e prestarás culto. Aleluia. Somente a Ele, somente a Ele. Essa foi a antiga serpente que tentou Ananias e Safira. E eu me entristeço, porque esses dois homens, esse casal, sendo influenciados por essa serpente, eles perderam a sua vida. O problema deles é que pretendiam parecer o que não eram e fazer o que não estavam dispostos a fazer. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 7 ao 9, diz assim, Jesus falando agora para os fariseus, ele diz assim: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Isso, você veja que uma das classes que mais Jesus combateu não foi, pode reparar, olha só como é que era o reino invertido. Jesus, quando veio na terra, ele não foi lá botar o dedo na cara da prostituta. Jesus, quando veio na terra, ele não foi botar o dedo na cara dos cobradores de impostos e ladrões. Ele não veio botar o dedo na cara para acusar os pecadores. Sabe quem Jesus fez isso? Foi justamente com os religiosos do templo. Porque ele olhava assim, ó, o meu povo, o povo de Israel está vivendo essa calamidade toda por causa da negligência de vocês. Vocês que são os sacerdotes, os religiosos, eram para estar buscando a presença de Deus e sendo uma referência de vida para o povo. E vocês estão aí, ficam nos templos, orando 3 vezes ao dia, para mostrar apenas uma aparência de religiosidade. Vocês diziam, olha que eles eram extremamente radicais em dizimar. Vocês dizimam até a folhinha de acho que é coentro, acho que é isso, né? Coentro. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim: vocês estão fazendo algo que nem na lei era pedido, de tão radical que vocês são. Vocês jejuam 3 vezes por semana. Você faz isso por 3 vezes por semana? Eu não faço jejum 3 vezes por semana. Vocês estão extremamente rigorosos em religiosidade. Aí Jesus disse: vocês são apenas bonitinhos por fora, mas por dentro o quê?
sepulcros caiados, podres, mortos. Então o que ele está dizendo para nós hoje? Qual é o contexto para nós? Você se diz cristão? Cristão, então viva aquilo que você crê. Seja sincero. Eu quero trazer aqui um alerta para nós, porque até mesmo dentro do culto, irmãos, Satanás pode influenciar. Ah, nós estamos dentro de um ambiente de igreja, será que Satanás pode influenciar? Pode. Infelizmente pode. Eu sempre digo que os momentos do louvor podem ser um dos momentos mais falsos para nós. De você talvez cantar algo que eu e você não esteja vivendo. Sabia disso? Quando você olhar para um momento de louvor, para as letras que são entoadas aqui, você comece a olhar, pense mesmo, porque é isso que Deus espera de nós. Deus não quer, que nem eu falei para o Renato hoje, na hora de fazer as escolhas das músicas, a gente tem que sempre estimular para que as pessoas cantem com inteligência. Que não cantem só por cantar, não leiam somente a letra e reproduzam de forma mecânica. Cantem com inteligência, busquem aquela letra e pensem, será que é isso que eu estou vivendo? E se não for, faça disso uma oração. Senhor, aí está dizendo, tudo entregarei. Né? Aquela música, tudo entregarei. Me ajuda aí, vai, não sei bom de cantar não, vai. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Obrigado. Será que de fato estamos fazendo isso? Quando você canta algo assim, será que tudo você está entregando mesmo? E eu não estou falando nada de finanças não, tá? Pelo amor de Deus. Então eu falei esse dia, o pastor já está pedindo dinheiro. Pelo amor de Deus, irmão. Para com isso. Tudo entregarei. Será que de fato seria uma verdade para você? Será que de fato você está entregando tudo mesmo? E se não tiver, então faça disso uma oração. Senhor, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso entregar tudo para Ti, porque eu sei, Senhor, que Tu és o meu Deus. Faça disso uma oração. Então, a partir de hoje, quando você ouvir as letras de louvor, olhe para ela com inteligência e veja, eu estou vivendo isso. Eu estou cantando com inteligência e coração. Se não, faça disso uma oração. Quando você vem dizimar e ofertar, se você coloca lá no papel, isso é sério, tá, irmãos? Eu estou dizendo isso aqui com todo amor, entenda isso que eu vou falar. Quando você for colocar ali oferta, dízimo, quando você colocar oferta, irmão, oferta é o valor do seu coração. Mas quando você for colocar dízimo, seja coerente, ok? Senão a gente vai estar caindo no meu erro de Ananias e Safira. Seja coerente com aquilo que você está colocando. Se não for colocar isso, porque ninguém está pedindo, irmãos. Novamente digo, ninguém está pedindo. É algo voluntário, amém? Você é maduro para isso? Amém. É voluntário. Ninguém está pedindo. Se você não quer fazer como dízimo, então coloque lá oferta, ok? Mas diante do Senhor, não cometa esse erro, ok? Veja, esse foi o erro de Ananias e Safira. Aí talvez você possa pensar, e aqui eu quero trazer novamente a nossa missão dessa placa, quando eu falo uma família para pertencer. Nós estamos falando constantemente que queremos ser uma igreja, não perfeita, mas uma igreja madura e saudável, uma igreja que vive o sobrenatural, amém? Eu creio nos dons espirituais. Eu quero ver pessoas sendo curadas aqui. Eu quero ver aqui pessoas trazendo cegos, aleijados, que nem aconteceu em Atos 3. E ao chegar aqui, nos momentos de louvor, adoração e oração, serem curados. Eu quero ver isso. Você quer ver isso também, irmão? Eu quero ver isso. Porque isso está em Atos. A igreja de Atos é o nosso exemplo. Que é possível. É o Novo Testamento. E estamos vivendo esse Novo Testamento. O mesmo Deus de Atos aqui, o que estava operando, é o mesmo Deus de hoje, amém? Amém. Mas aí você pode perguntar, por que não está acontecendo? Da mesma forma que não esteja acontecendo com frequência, como acontecia lá os milagres, pode ver que também não está acontecendo esses julgamentos. E aqui há uma reflexão. Será que de fato queremos viver esse avivamento? Porque se vamos viver um avivamento de cura sobrenatural acontecendo, o julgamento também acontecerá. Veja, uma igreja verdadeira zela pela verdade e pela pureza. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: uma vez que recebemos o reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência
reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Lembre-se que Deus é amor, mas Ele também é justiça, bondade, verdade. Esse faz parte do caráter dele, Ele é santo. Esse texto de Ananias e Safira, ele também nos faz lembrar lá ao livro de Levíticos. Você já leu o livro de Levíticos? Já leu? Vale a pena ler também. Esse foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, sabia? Estava até contando isso, acho que foi no casamento de ontem. Foi, né? Foi ontem. Foi o primeiro livro que eu li, mesmo não sendo cristão, com uma lição bíblica da minha tia. E eu olhava o livro de Levíticos e via Jesus. Nossa, que coisa linda! Livro de Levíticos, hein? Mas lá no capítulo 10 do livro de Levíticos acontece algo muito parecido com Ananias e Safira. Os filhos de Arão, 12 levitas, eles pegam fogo estranho de um altar não sei de onde, e eles entram no Santo dos Santos de uma forma proibida. E ao entrar no Santo dos Santos com aquele fogo de um altar estranho, eles são fulminados pela presença do Senhor. Nossa, mas que dramático, mas que coisa horrível. Irmãos, você não deve entrar na presença de Deus de qualquer jeito, irmãos. Tem uma frase do livro que nós estamos estudando, que é Enraizados, antes de você querer entrar no Santo dos Santos, e quando eu digo Santo dos Santos, eu estou fazendo aquela referência ao tabernáculo. Antes de você querer entrar no Santo dos Santos, morra no átrio. O que é o átrio? É aquele pátio do altar, onde você coloca diante de Deus todos os seus pecados, coloca diante de Deus todas as suas fragilidades, para depois você se encontrar com Ele. Não queira entrar diante de Deus cheio de pecados não confessados, porque Ele não vai ouvir. Ele espera um coração quebrantado e contrito. E a palavra já diz, há um coração quebrantado e contrito, eu não desprezarei. Mas já caminhando para o fim, eu quero ler o texto de versículo 12 a 14 de Atos 5. Versículo 12 a 14 de Atos 5. Diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo e na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de se juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Que coisa linda isso. Isso aí, sabe o que é? É o reino, é a igreja do reino invertido. O que é isso, reino invertido? É o reino de Deus. O reino de Deus, quando você se torna cristão, você entra na contramão da cultura normal. Quem aqui já morou em cidade tipo São Paulo, capital, assim, pegou trem, metrô? Quem já fez? Já passou por isso? Já? Olha só, vai entender o que eu vou falar. Eu morei no Rio de Janeiro e eu conto para minha esposa situações assim, que às vezes eu ia trabalhar lá no centro, minha mãe sabe, pegava 2 ônibus e um trem, chegava tudo amassado do trabalho e em casa mais ainda. Às vezes o ônibus era tão cheio que não entrava nem o mosquito da dengue. Não era nem para dar um mosquito tão cheio botado que era aquele negócio. Oh, misericórdia, ainda bem que eu agora estou morando em Virar, né? Eu vou trabalhar na JMED, saio de casa, 10 minutinhos estou lá, olha que bênção. Que menos até se deixar. Meu Deus, que coisa maravilhosa isso. Mas eu lembro que quando eu ia pegar o trem, né? Quem já passou por isso sabe, né? Pegava o trem, eu chegava assim, ficava com aquela porta ali de 1 metro e um pouco mais de 1,5 metro, 1,5 metro não, 1,5 metro mais ou menos. E aí estava fechado, e aí quando estava fechado para abrir, formava aquela bola de gente assim para entrar, né? Que o pessoal tudo quer entrar para sentar. Aí o que eu fazia? Fazia a preparação de guerra. Botava minha mochila na frente, botava as pernas assim, ó, segurava minha mochila e ficava posicionado já. Quando a porta do trem abria, você não precisa nem fazer força. O povo fazia assim, ó, puf, jogava você lá dentro. Gente, é assim mesmo. Aí depois que você entrava, ficava aquela disputa para pegar um lugar para sentar e tal. Loucura aquele negócio. Era muito doido. Agora imagine só, se eu estou bem na frente, antes de entrar no trem, e de repente eu esqueci de pegar um negócio em casa, tem que voltar. E você quer voltar. O trem, a porta se abre, todo mundo querendo entrar e você querendo sair. Você imaginou a loucura que seria para você? O pessoal ia bater em você, ia chamar você de maluco, ia derrubar você. Mas estou dizendo isso, que quando você se converte, é justamente isso que acontece.
você começa a ir na contracultura. Esse é o reino invertido. O reino invertido é que para ganhar você tem que perder. O reino invertido é você caminhar a segunda milha, né? Esse é o reino invertido. Essa igreja de Atos é a igreja do reino invertido. E Deus nos chama também como igreja a ser a igreja do reino invertido. Essa igreja que sai do nível natural. O que é o nível natural? Eu falei isso no domingo passado. A igreja do nível natural é aquela igreja que não cresce em número mesmo, mas também não cresce em perseguição, em oposição. Ela não tem milagres, mas também não tem julgamentos, né? Não tem essa intervenção divina. É uma igreja que vive no natural. A igreja invertida é a igreja que vive no sobrenatural, irmãos. Amém. O sobrenatural da igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, é o natural dela, entende? E é por isso que eu proclamo, eu acho que usei a palavra certa, né? Proclamar a igreja de Jesus. Vamos sair desse nível a cada dia mais, de forma poderosa, do nível natural, e entrar nesse nível sobrenatural. Porque eu quero ver milagres acontecer aqui. Deus quer isso também. Ele quer isso, Ele anseia por isso. Por esse avivamento na cidade de Biá, de Lupês, contagiando. E eu sempre digo para você, os milagres atraem as pessoas, mas o que vai mantê-las, sabe o que é? É o amor. O milagre atrai, mas o amor mantém. Amém, Jesus. E nesse ambiente de poder, avivamento, de igreja poderosa, devemos sempre ter aquele cuidado, porque nesse momento, não há falsidade, não há pecado que fica ali não, porque Deus, da mesma forma que opera milagres, Deus também opera julgamentos. A pureza e a verdade da igreja trazem credibilidade e coerência no que dizem crer perante as pessoas. Versículo 14, foi o que nós lemos. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Veja, mesmo com o que aconteceu com Ananias e Safira, a igreja, sentindo o temor, a igreja cresceu. Sabe por quê? Porque as pessoas olhavam lá fora e viam para nós como cristãos coerência. Eles são cristãos que seguem a Jesus e a vida dele é assim, a vida dela também é assim. As pessoas às vezes dizem, você é o quê? Sou cristão, mas vive de uma forma toda louca. Aí a pessoa, poxa, mas que coerência é essa? Né? Diz cristão, mas vive assim, não faz sentido, entende? Então Deus zela pela verdade, Deus zela pela pureza. E mesmo com essa, vamos dizer assim, com essa rigidez que foi colocada aqui em Ananias e Safira, mesmo assim, as pessoas viam de monte, porque as pessoas amam a verdade e a coerência, irmãos. Se você procurar no YouTube, já finalizando, se você procurar no YouTube uma entrevista da Igreja Batista de Curitiba, eles entrevistaram nas ruas as pessoas e perguntaram, quem é Jesus para você? Aí as pessoas, Jesus é top, Jesus é demais. As pessoas, todas elas, na grande maioria, acho que não teve ninguém que falou mal, todas elas falavam muito bem de Jesus. Aí depois perguntava, e o que você fala da igreja? Ixi, a igreja... As pessoas amam Jesus, só não amam o fã-clube dele, que é a igreja. E sabe de qual é a culpa? A culpa é nossa. Devemos bater no peito e dizer, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Eu estava conversando com o Mateus, né? Mateuzinho, posso falar um pouquinho, Mateus? E por favor, irmãos, não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém, por favor, sejam maduros nisso. Mas aí o Mateus estava falando, quantas vezes, né, ele entrou em igrejas que as pessoas, porque viu um alargador nele, viu a camisa preta, tatuagem, queria exorcizar ele, queria tirar o demônio dele, queria expulsar, sai daqui, demônio e tal. Coitado, que constrangimento esse menino passou. Entende? Ele conta as experiências de quantas pessoas, ele entrava em igreja que queria exorcizá-lo, quase expulsaram ele. Eu falei, não, a igreja é um lugar para todos, para vir para todos. Amém. Aonde ele vai encontrar o amor de Deus. Glória a Deus. As pessoas lá fora, às vezes, olham para a igreja de uma forma muito ruim, porque a culpa é nossa, irmão. Por causa dessa loucura que acontece. Aí as pessoas, não, naquele lugar eu não vou entrar, eu tenho uma tatuagem, tenho um alagador, as pessoas vão me expulsar, vão achar que eu estou com demônio. Quantas pessoas estão ali perdidas, irmãos, perdidas mesmo.
nós somos aquele que vai apontar a luz do mundo, que é quem? Jesus. Amém. Amém. Uma igreja onde o pecado é praticado sem correção do Espírito Santo é uma igreja vazia da presença, que tanto abençoa como também corrige. Não existe hipocrisia na perseguição, irmãos. Eu não vou ler o texto para a gente poder já ganhar tempo, porque o texto depois ler em casa, do versículo 17 ao 42 do capítulo 5, vai mostrar que quando a perseguição vem, não tem como esconder. Quando a perseguição vem, não existe hipocrisia na perseguição. Porque aí vai revelar mesmo a pureza do que nós cremos, né? Mas é lindo, só para citar alguns versículos, no capítulo do versículo 17 para o 42 acontece uma coisa maravilhosa, que depois de tudo isso, o apóstolo Pedro e João vão ser presos. Eles vão ser presos, eles estão presos, sabe o que acontece? Lá na prisão o anjo aparece e pega eles, sem abrir porta, sem nada, né? Coisa milagrosa. Sem abrir porta, pega eles da prisão, retira, e sabe o que o anjo fala para eles? Fala o seguinte, ó, lá no versículo 19 e 20 diz assim: o anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere, né? Só em espírito, né? Porque depois os soldados não sabiam que estava aberto. Abriu a porta dos cárceres e levou para fora. E aí o anjo diz assim: vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedro e João foi preso pelos homens, mas liberto por Deus. E mesmo debaixo de perseguição, o anjo tira ele e fala assim: não pare de pregar não, continue. Vai lá para o templo e pega essa palavra de vida. Aí você vai ver algo maravilhoso, que os fariseus, os soldados ficaram muito doidos, muito confusos. Os soldados falaram assim: mas cadê esses homens que estavam aqui presos? Cadê eles? Aí daqui a pouco chega um outro mensageiro: ó, os homens que vocês prenderam estão lá no templo pregando de novo. Aí eu: mas como assim, gente? Os caras estavam presos aqui e agora estão lá no templo pregando. Olha que coisa maravilhosa. Devemos ser testemunhas autênticas de Jesus. Lá em Atos 5:29 diz assim: Pedro e os apóstolos responderam aos fariseus: devemos obedecer a Deus antes do que qualquer autoridade humana. No versículo 32 diz assim: somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Isso quer dizer, nós aqui, amados, somos chamados a sermos testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, depois desse alvoroço todo, eles ficaram tão furiosos que eles queriam matar Pedro e João. Claro, né? Tentaram matar Jesus, vão tentar matar agora Pedro e João. E aí surge um homem chamado Gamaliel. Aqui vou encerrar mesmo, já falei 3 vezes, né? Vou encerrar mesmo. E aí surge um homem chamado Gamaliel. Gamaliel é o professor de quem mesmo? Quem se lembra? Paulo. De Paulo, cara. Cara, muito legal. Gamaliel é o professor de Saulo, que vai se tornar Paulo. Aí Gamaliel, vendo todo mundo querendo conspirar para matar Pedro e João, aí Gamaliel se levanta e fala o seguinte: ó, vou te dar um conselho para vocês. Aí ele vai falar o seguinte: ó, portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-lo. Olha só o que eles fizeram. Chamaram os apóstolos, Pedro e João, e açoitaram. Era chamado 39 menos 1, né? Não podia dar 40. É 40 menos isso. 40 menos 1, porque a lei romana não podia dar 40 chicotadas em um homem. Então eles faziam o seguinte: já que não pode dar 40, então eles dão 39, né? 40. Não podia passar de 40. Podia passar de 40. Mas não errar, então ele dá 39. Isso, para dar mais vezes. Dava 39, dava uma pausa, mais 39, mais uma pausa. Então eles açoitaram, desceram. Imagina, irmãos, eles açoitaram, mas olha o que o texto diz. Depois de açoitá-los, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus, e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam o quê? Pode projetar esse texto de novo? Olha só para te finalizar mesmo nesse texto. É no versículo 38 a 42. Portanto, meu conselho é este,
que esses homens em paz os soltem, se planejar a partir do que. Então vamos lá para lá. Avança mais aí. Frustrado, mas pedidos pode. 41, né? Vai lá para 41. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam o quê? Alegres. Irmão, depois de tomar 39 lambadas de chicotada, eles saíram lá alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Aí no versículo, segue o versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Aleluia. Essa é a igreja de Atos, cheia do Espírito Santo. Não era perfeita, mas é o nosso modelo para sermos assim. Amém? E seremos, em nome de Jesus. Amém. Iremos sim ver sobrenatural. E quando vier isso, virá também, irmãos, perseguição. E quando elas vierem, não se preocupe. Alegre-se, porque é maravilhoso sofrer pelo Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Qual é a aplicação de tudo isso? Sabe qual é a aplicação de tudo isso? Rendição. Jesus chama hoje você a se render. Se render de quem? De você mesmo. Se render a Ele. Lá em 2 Crônicas 7, de 14 a 16, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele, com todo o meu coração. Se queremos ver isso em nós aqui, eu chamo você junto comigo a se render sempre. Senhor, queremos ver o sobrenatural aqui. Queremos ver milagres. Eu sei que Deus tem curado pessoas, Deus já tem feito isso, mas que isso seja natural. Tem tantas pessoas para alcançar aqui na cidade, irmãos. Eu tenho falado com a Sônia ali, ó, vai ser minha parceira de missões, vai me ajudar, sabe, com alguns grupos aqui. Tem um grupo aqui, irmãos, que precisamos tanto alcançar. É os ciganos, irmãos. Eu quero dizer aqui com todo carinho, todo respeito, tá bom? Às vezes é um grupo que é recebe tanta rejeição. É um grupo que as pessoas têm receio de estar perto, mas são homens e mulheres que precisam conhecer a Jesus. Quem irá até eles? Quem levará o Evangelho do amor a eles? Você vai esperar eles virem aqui? A igreja tem que ir, irmãos. Nós temos que avançar. Nós temos que não ficar só ali na retaguarda. Temos que avançar. Quando você lê aquele texto, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, isso não é um texto de defensiva. Isso não quer dizer que Satanás está vindo e a igreja está acuada. É o contrário. É a igreja avançando como um exército, rompendo as barreiras do inferno para resgatar pessoas que estão perecendo lá dentro. Essa é a igreja gloriosa, que caminha com força na unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, é uma igreja que se rende completamente. Se rende ao Senhor. Ao Senhor. A ciganaiada falaram para mim que o povo não tem união. Eu peguei amizade muito com ela, a gente conversa bem, que eles passam lá em casa. Elas falam assim: nossa, é a única pessoa na cidade que conversa com nós, brinca, convida nós para tomar café. Ela falou: nossa. Ela falou: você tem alguma igreja? Eu falei: não, tem Jesus, mas não vim aqui ainda. Eu me dou muito com elas, são umas pessoas maravilhosas. Elas são, sabe, assim, elas gostam de a gente conversar com elas, porque ninguém conversa. Vamos se aproximar. Tem vizinho ali que fala: nossa, elas escutaram, a vizinha fala: nossa, eu não sabia que eu ia mudar aqui perto desse povo. Aí eu falei para ela: Fabiana, vocês são gente como eu, de carne e osso, de coração. Amém. E Jesus ama eu, ama mais ainda vocês. Fica, vocês não vai mais estar ali, né? Elas são as pessoas maravilhosas, e vocês conhecerem.
Amém. Nós vamos marcar, eu estou estrategiando isso já. Amém? Vamos orar. E se você que está aqui, você que já é cristão, e você fala, Senhor, usa a minha vida, eu quero junto com essa igreja ver o sobrenatural. A pergunta que você precisa responder é o que Deus espera de você, para que você possa vivenciar isso também. Você sabe, Deus tem falado ao seu coração, eu sei disso. E se você que está aqui, mas você ainda não teve esse encontro, não teve... Eu quero te chamar a este lugar de descanso. E é tão simples, irmão. Você não precisa pagar promessas, você não precisa ficar ajoelhado em milho, você não precisa fazer nada. Você só precisa dizer assim, eu quero. Só isso. Eu quero, Jesus, viver para você de todo o meu coração e para todo sempre. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E quando isso acontece, o milagre da transformação também há. Ele entra na sua vida e você vai começar a vivenciar algo tão maravilhoso. É uma caminhada, e você vai ver aos poucos Deus falar no seu coração e te transformar. Se você está aqui e deseja fazer isso, deseja entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos. Levante a sua mão assim, bem alto assim. Feche os olhos, todo mundo, por favor. Levante as suas mãos. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero viver totalmente para Ti. Esse é o momento de rendição. Fala assim, eu quero me render a Ti completamente. Eu quero viver para Ti completamente. Eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero ser transformado por Ti. Eu quero sentir, ó Pai, o Teu Espírito fluindo na minha vida. Eu quero sentir a paz que só Tu podes dar. Eu quero, Senhor. Eu quero abrir o meu coração. Por favor, como diz a Tua palavra, que se o meu povo se orar e se humilhar, o Senhor irá vir. Eu quero, Pai, que o Senhor seja o Rei da minha vida, o Senhor da minha vida, o meu Salvador. É um simples ato. É só você dizer sim para Ele, porque Deus é gentil, Ele não invade, Ele só entra na casa que é convidado. Você quer convidar Jesus para a sua vida? Você quer convidar Jesus para ser participante da sua história? É só você levantar a mão e falar, eu quero, Jesus, seja o Senhor da minha vida, e Ele entrará.